Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Eu peço a paciência de vocês. Dentro de pouco tempo, a gente vai começar a nossa palestra com a presença do Dr. Bruno Coleto. Eu estou só redirecionando todos os demais colegas para a nossa sala aqui, então peço a paciência de todos, tá? Uma boa noite. Vamos ter um baita de um evento. Já começou? Ainda não, professor Luiz. Estou Tá. redirecionando a turma para a nossa sala. Tá. Desculpa, Lúcio. Eu vou desligar. Mais 5 minutos nós começamos.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e todas. Hoje nós temos a nossa atividade da nossa turma, considerando a importância que tem as instituições, eu já tenho discutido isso bastante com vocês em sala de aula, né? O papel das instituições, e eu entendo como um dos papéis mais importantes das instituições é ser espaço de diálogo, tá? Um espaço franco e qualificado de visões de mundo, correto? Então, na noite de hoje, para que possamos alcançar esse desiderato institucional, eu convidei o especialista, o professor, né, para não dizer o doutor Bruno Coleto, cujo currículo dispensa comentários. Tá? O doutor Bruno Coleto ele tem, né, um mestrado nos Estados Unidos, né, a respeito do tema da ciência política. Ele é um estudioso e ele tem uma habilidade que é incomum, porque ele alia estudo e a praxis, né? O doutor Bruno Coleto, ele atuou como presidente do PP, Partido Progressista em Gramado, e nunca se afastou da busca de uma qualificação, do conhecimento, né? Coisa difícil de se encontrar nos dias atuais. Tá? Então, o doutor Bruno Coleto ele me deixa muito feliz com a sua presença na noite de hoje, e faz com que tenhamos esperanças, ou esperança nas instituições. Tá? Temos também a presença do professor Luiz Fernando Barzotto, o qual eu já, né, não preciso dizer que foi meu orientador na graduação e no mestrado, então uma imensa gratidão ao professor Luiz Fernando Barzotto, que é um amigo, orientador sempre na minha vida, né, no sentido principalmente acadêmico, e todas as razões, né, que levam a gente ter, durante a minha estadia na faculdade, visões até mesmo antagônicas do professor Luiz Fernando Barzotto, mas sempre tivemos o respeito um pelo outro, e eu acho que é isso o papel das instituições, né? Pensar as instituições no sentido de espaços, como diz o Scruton, né, doutor Bruno, o Roger Scruton, né, conversar, né, ter esse espaço de conversação é fundamental para a manutenção da nossa democracia. Talvez as crises pelas quais estejamos passando hoje seja exatamente, né, por essa ausência, como diz o professor Barzotto, pela essa ausência de reconhecimento do outro como um sujeito que é capaz de dialogar, né? Então, nós temos essas situações que são muito comuns no dia a dia hoje, quer dizer, o sujeito não concorda com o ponto do meu discurso, devo diálogo a esse sujeito. O sujeito não concorda com a vírgula do meu discurso, devo diálogo a esse sujeito. Aqui vale, né, as observações feitas pelo Voltaire, no sentido de que, sim, a gente tem uma posição diferente, mas devemos respeitá-la, tá? Bem como, né, eu estava lendo de novo, relendo de novo, né, professor Luiz Fernando Barzotto, o Burke, né, as reflexões sobre a Revolução na França, o quanto ele fala que muitas vezes temas que são aparentemente justos e que são levados, né, para finalidades não tão adequadas do ponto de vista político. Então, doutor Bruno, o senhor é bem-vindo na noite de hoje na nossa turma, a palavra é sua, fique à vontade, eu vou deixá-lo o senhor co-host, tá? Então, significa que o senhor pode compartilhar se for do seu interesse, tá? É uma imensa felicidade tê-lo aqui conosco. Boa noite, professor Lúcio, professor Barzotto. Agradeço muito o convite, Lúcio. Até surpreendente, né? A gente ainda está no doutorado, se considera um estudante ainda, muito longe de poder estar falando para um público, né, de graduação, a situação que até pouco tempo atrás a gente se encontrava, e ainda mais tendo tanto o professor Lúcio quanto o Barzotto, que é meu orientador do doutorado, me ouvindo, né? A minha tendência numa situação dessa é ficar quieto e deixar que vocês falem, né? Mas, enfim, eu vou tentar trazer alguns insights do que eu tenho estudado e do que eu vivenciei um pouco na política. Acho que a tua provocação e teu convite para mim foi um pouco para isso, né? Para falar um pouquinho da nossa vida política no interior do estado, né? Eu, hoje moro em Gramado, trabalho aqui e participo da vida comunitária aqui, então vou tentar trazer um pouquinho desses elementos também na minha fala. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Eu preparei um PowerPoint aqui, vamos ver se vocês enxergam.
Estão conseguindo Perfeito. ver a minha tela aqui? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Bom, então, sem muitas delongas, eu não sei, Lúcio, exatamente quanto tempo eu tenho, mas caso eu vou tentar ser breve para também ter um espaço de interação com os alunos e com o professor Barzotto, certamente vamos querer ouvir ele também. E muito do que tem aqui a gente tem discutido em sala de aula com o Barzotto no doutorado e nas disciplinas que a gente faz junto com ele, tá? Então, imagino que seja esse o nosso ponto aqui, mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. O tempo é teu, doutor Bruno, então Perfeito. fica à vontade. Então, assim, o que eu preparei para a gente conversar aqui? Vou falar um pouquinho dessa minha vida de teoria e prática, né, que tu já levantaste, Lúcio. Eu advogo desde que me formei, trabalhei na área pública, trabalhei como advogado privado, então acho que isso tem um pouquinho aqui, joga um fator importante, porque apesar de eu ser um advogado e alguém bastante prático, o meu estudo na academia é bastante teórico, né? Então, são duas posições que parecem um pouco incompatíveis, eu vou tentar tratar um pouquinho disso. Depois já vou entrar mais na teoria política propriamente dito, falando de quais são as posições políticas fundamentais, ou pelo menos do modo que eu enxergo e que, né, como que eu me baseio nessas duas posições políticas fundamentais. A partir disso, vou entrar no tema do conservadorismo propriamente dito e do resgate da política, que me parece que esse é uma chave de leitura para o conservadorismo que eu vou tentar descrever aqui para vocês, tá? E por fim, essa parte eu vou falar um pouquinho menos, e eu deixo mais para as perguntas, de repente, da minha experiência política partidária aqui e também de poder público, tá? Apesar de eu nunca ter sido candidato a nada politicamente, fui presidente do partido, hoje sou secretário-geral do partido aqui, continuo sendo, né, e advogo muito na área do direito eleitoral, então tenho um contato muito próximo com políticos, especialmente políticos do interior do estado, né, prefeitos e vereadores. Então, acho que eu posso trazer algum elemento sobre isso na minha fala também. Mas, enfim, quem é o Bruno e o que ele faz, né? Eu tentei colocar aqui um pouquinho de quem eu sou para transmitir os elementos da minha experiência e por que eles se refletem na teoria política ou na teoria do direito que eu tenho estudado, né? Em primeiro lugar, eu sou um advogado, né? Então, voltado para a área do direito público. Imagina, essa turma aqui é do segundo semestre, né? Então, o direito público é aquele que lida com o Estado, né? Dentro do direito público está envolvido o direito administrativo, direito tributário, direito constitucional e assim por diante. Então, eu trabalho com direito público, basicamente, tá? Comecei com o escritório em Porto Alegre, depois acabei retornando para minha cidade original, já depois de 3, 4 anos de formado, e me estabeleci como advogado aqui atualmente. Mas eu tive uma boa experiência no movimento estudantil. Eu fui presidente do centro acadêmico, do nosso centro acadêmico, aí do CAAR, já tinha sido vice-presidente antes, participei bastante do DCE, apesar de nunca ter sido eleito para o DCE, participei das campanhas durante 3 ou 4 anos, fui representante discente nos conselhos superiores da URGS, lá no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, né, dentro dessa estrutura de gestão democrática da universidade. Então, eu participei de todos os conselhos que existem na nossa Faculdade de Direito, todos os departamentos, órgãos, etc. Eu fui representante em todos. Então, eu vivenciei muito ativamente essa parte do movimento estudantil. Eu botei aqui a injeção na testa, né? Eu fui presidente de Grêmio Estudantil também e sempre me envolvi com essa parte pública, né? Ou com a parte coletiva, né? Com a organização das coisas. E a minha mãe, quando eu era adolescente, me dizia: o Bruno gosta de injeção na testa, né? Ele vai lá, e se tem alguma coisa para fazer, ele é sempre o voluntário. Então, isso mudou um pouco, né? Hoje eu sou mais alguém dos bastidores da política e não da linha de frente propriamente dita. Mas tive uma boa experiência no movimento estudantil e acho que eu vou usar alguns exemplos do que eu vivenciei aqui e os colegas que nos ouvem estão na faculdade vão identificar esse tipo de situação durante o curso deles, aí, os 5 anos que vão ficar na faculdade. Eu também
nesse período, e para mim é uma felicidade estar nessa turma de teoria política, porque eu fui um dos relatores da reforma curricular lá em 2008, né? Já faz mais de 10 anos. Então, o currículo que essa turma está cursando hoje é um currículo que eu, junto com o professor Alfredo, também era da comissão relatora desse currículo, e outros professores, montamos naquela época. Eu era o representante discente. Então, algumas das alterações aí que a faculdade vivenciou nos últimos anos, a gente teve a chance, né, junto com o nosso grupo da época, de participar. Bem, eu botei aqui subsidiariedade, né? A vida política e partidária. Eu atuo na política do interior, né? Eu já falei isso. Tenho pouca vivência de deputados, ou de assembleia, ou de câmara, enfim. É muito mais uma preocupação local, né? E como um técnico, tanto do direito quanto da ciência política, eu tenho trabalhado nisso nos últimos anos, né? Então, essa parte do direito público e também durante a campanha, né? Pesquisas, levantamento de estruturação de campanhas eleitorais e assim por diante. Essa, digamos assim, é a parte mais prática do Bruno, né? A parte mais teórica envolve o mestrado e doutorado em Direito. Eu fui orientando o professor Alfredo em 2011 e 12, no mestrado aqui na faculdade. Depois disso, meu objetivo sempre foi fazer o doutorado no exterior, mas nos Estados Unidos, o que a gente estuda como teoria do direito aqui, ou direito constitucional, muitas vezes é estudado na ciência política ou na filosofia até, né? Alguns na história, na sociologia, mas é difícil que esse estudo mais teórico esteja dentro das faculdades de direito. As faculdades de direito são mais práticas, né? E menos teóricas. Então, eu acabei entrando num mestrado em ciência política. Como eu não tinha formação em ciência política, eu precisei fazer o mestrado, a ideia era ter feito o doutorado lá. Por vários motivos, acabei voltando para o Brasil e hoje estou no doutorado aqui com o Barzotto, que está nos ouvindo. E, além disso, também tem alguns grupos de estudos, né? Atualmente, além dos grupos que o Barzotto coordena, que eu participo, eu coordeno um grupo de estudos sobre filosofia política no Instituto Ibis Gandra, e atualmente nós estamos estudando justamente esse tema do conservadorismo. Então, acho que o teu convite, Lúcio, veio a calhar, assim, conectar com temas que nós já estamos estudando em outros grupos, né? É um grupo nacional, tem pessoas de mais de 10 estados do país participando, então a gente tem lido um pouco do que eu vou apresentar aqui, não deixa de ser um resumo do que a gente tem estudado nesse grupo de estudos, né? O professor Pedro Moreira, eu não sei se ele está aí, me disse que nos assistiria também, divide esse grupo comigo, então ele foi professor substituto aqui na faculdade também. Acho que agora encerrou o contrato dele, mas ele participa junto comigo, coordena esse grupo junto comigo, né? Bom, vamos lá. Teoria política e conservadorismo. Tem uma frase do Léo Strauss que eu gosto muito. Eu fiz o meu mestrado sobre Léo Strauss, e ele começa um artigo dele com a seguinte frase: toda ação política almeja a conservação ou a mudança. Quando desejamos conservar, queremos evitar uma mudança para pior. Quando desejamos mudar, queremos criar algo melhor. Toda ação política é, portanto, guiada por algum pensamento acerca do melhor ou do pior. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, existem duas posições políticas fundamentais, né? A reforma, ou a mudança, e a conservação. Né? Essas são as posições políticas fundamentais, como o Léo Strauss descreve aqui, me parece que é bastante verdadeiro. Quando olhamos para a teoria política e para os embates políticos, normalmente essa é a nossa divergência, uma visão sobre o estado de coisas atual e sobre as propostas de alteração ou de conservação desse estado de coisas, né? Eu estou vendo aqui a Rita falando do Pedro e a Caroline também. O Pedro é uma grande figura, gosto muito dele. Que bom que vocês tiveram aula com ele, então talvez muito do que eu vou dizer aqui vocês já tenham ouvido de alguma forma, pode até ser mais produtiva a nossa conversa. Mas, enfim, o que o Léo Strauss está nos dizendo? Além de duas posições políticas fundamentais, tem uma crítica a um certo relativismo aqui na fala dele, né? Se existe uma visão sobre conservação e mudança, significa que existe uma opinião sobre o bem, né? sobre o certo e errado. Então, quem tem uma opinião sobre a mudança das coisas
por coerência, deveria ser alguém não relativista, né? Porque ela tem uma convicção e luta, almeja que essa convicção seja representada na opinião pública e nas decisões coletivas, né? No espaço público. Então, esse é o primeiro ponto, né? Me parece, essa crítica, quem participa da política tende a ter opiniões e não ser tão relativista, porque entende que a sua opinião tem uma pretensão de verdade ou de corretude, né? Mas o que está em jogo aqui? A busca de uma vida boa ou de uma boa sociedade, né? De uma sociedade bem ordenada. Então, as nossas divergências políticas giram em torno desse ponto. O que é uma vida boa? Qual é a vida boa? Qual a vida que a nossa sociedade, que os integrantes da nossa sociedade devem levar? Como organizar essa sociedade para que essa vida boa seja alcançada, né? Então, esses são os temas centrais da política, eu diria. E aí eu vou dizer o seguinte, o conservador, uma postura conservadora aqui, ela é duas coisas, né? Hein, Barzotto, a gente não conversou sobre isso, mas eu até gostaria de ouvir o que tu pensa a respeito. Tu pode ser conservador em relação a uma atitude em relação a essa discussão sobre a vida boa e a boa sociedade, ou seja, um modo de enfrentar esta pergunta, ou seja, um modo político de enfrentar essa pergunta, mas ela também pode ser uma proposta de resposta a essa pergunta, né? Então, tem um modo, uma atitude, um modo de aproximação da questão, ou seja, o modo que tu te aproxima demonstra que tu é um conservador, e também tem uma resposta para essa pergunta. Então, o conservador tem uma pretensão de defender uma posição substancial sobre este tema, né? Então, muitas vezes essas duas questões, esses dois modos são confundidos, né? A gente não faz tanto essa diferenciação, e é isso que eu vou tentar fazer hoje, demonstrar como essa diferenciação de atitude sobre a pergunta e resposta para a pergunta são coisas diferentes. Bem, eu não sei se está fazendo sentido, se alguém quiser me interromper, fazer uma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Bom, mas a primeira pergunta, quando a gente fala em conservadorismo, e é uma pergunta completamente legítima, é essa que eu coloquei aqui. O que conservar quando vivemos no país da desigualdade e da injustiça? Né? Então, como a postura conservadora ela tem um rótulo difícil de defender, porque todos nós acreditamos que há coisas a serem melhoradas, né? Então, um conservadorismo mal compreendido é um pouco reacionário, né? Não quer mudança nenhuma, ou quer um retrocesso às vezes, né? Quer voltar para um passado que não existe mais, que não é mais o nosso tempo, né? Então, o desafio do conservador e o desafio do conservadorismo, e o desafio do conservadorismo brasileiro, especificamente, é demonstrar como uma postura conservadora pode dialogar com as reformas e as melhorias que a nossa sociedade almeja, né? Então, se eu tiver algum sucesso aqui na minha fala com vocês hoje, eu gostaria de deixar esta ideia, né, de que o conservadorismo tem algo interessante para dizer, mesmo num estado de coisas em que nós consideramos ruim ou que precise mudanças. E, aliás, eu pensaria e seria ousado em dizer que o conservadorismo tem a pretensão de melhorar essas coisas, né? O nosso estado de coisas atual. Bom, a mentalidade conservadora. Esses 10 itens eu tirei do Kirk, tá? Tem um livro dele chamado A Política da Prudência, que é bem interessante, é um bom resumo do pensamento dele, né? Um dos principais conservadores norte-americanos. E um dos artigos ele resume o conservadorismo nesses 10 itens, tá? Então, o que eu estou colocando aqui não é nem um pouco original, mas acho que conversa também com o texto do Scruton, Lúcio, que tu me disseste que passou para os teus alunos lerem, né? Então, esses 10 princípios de uma mentalidade ou de uma postura conservadora, né? E aqui eu estou falando daquele primeiro conservadorismo, o conservadorismo enquanto atitude na política, e não enquanto resposta aos problemas, tá? Mas enquanto postura perante os problemas de uma sociedade. Bom, o primeiro ponto do conservador, ele acredita que há uma ordem moral duradoura, né? Essa questão da ordem é um tema central dos conservadores, me parece,
né? Quem tem uma preocupação com a ordem das coisas pode receber o rótulo de conservador, eu diria assim. E também tem um pouco a ver com aquela frase do Léo Strauss, né? De uma certa crítica ao conservadorismo, ao relativismo. Bom, segundo o princípio aqui do Kirk, o conservador adere aos costumes, à convenção e à continuidade, né? A ideia de tradição, né? Tem uma expressão do Chesterton que eu gosto muito, que fala que a tradição é a democracia dos mortos, né? Ou seja, é aquela posição democrática porque ela é consolidada por várias e várias e várias gerações, né? Então, o conservador tem um pouco dessa visão de que, por mais que exista um justo natural, uma visão ideal de como as coisas deveriam ser, na verdade, existe um valor pela tradição, ou seja, pelo modo que politicamente nós montamos as tradições, as instituições, e temos consciência de que elas são um produto artificial, né, produzido pela sociedade ou pela comunidade, né? Então, o terceiro item vai na mesma linha, né? Acredita no princípio da consagração pelo uso e a ideia de que uma ideia de humildade, né? De que existe valor na tradição, né? Existe valor em pensadores, em posturas, em decisões que foram tomadas durante a nossa história, né? Acho que aqui essa questão da tradição ela é importante, né? Tu citaste o Burke no começo. O Burke discute muito bem isso, né? Como a importância da tradição na percepção, na formação da cultura, né? Quarto, o conservador é guiado pelo princípio da prudência, né? A ideia de que é preciso dar tempo ao tempo, né? Que as coisas se amoldam, se amadurecem, né? Que elas são complexas, né? Eu gosto muito dessa expressão. O complexo a gente usa para o ato administrativo, né? Ato administrativo complexo é aquele que demanda 2 ou 3 manifestações de vontade para que o ato se complete. Então, complexo é algo que não é simplório, não é feito de uma vez só, mas é algo que tem diferentes pontos, diferentes itens que estão interconectados, né? Então, quando percebemos que a questão política, a vida em sociedade é complexa, percebemos que existem várias facetas que interagem entre si de um modo que é difícil de compreender, né? Ou seja, mudar determinados pontos de uma sociedade pode ter reflexos em outros que a gente não percebe muito bem como essa engrenagem funciona. Então, isso nos coloca numa postura de prudência, né? E não de planejador ou de dar a solução perfeita, né? Porque a gente sabe que a gente não domina todos os mecanismos. O item 5, né, o conservador atenta para o princípio da variedade, me parece que esse é o item da subsidiariedade, né, que está no texto do Scruton, que tu indicaste, Lúcio. Isso também conversa com o item 8 ali, né, defende comunidades voluntárias e se opõe ao coletivismo involuntário. Então, esse valor de compreender que a organização nos pequenos grupos, né, nas pequenas comunidades, ela é importante, né? De baixo para cima e não de cima para baixo. Enfim, o item 6, né, esse princípio da imperfectibilidade, ou seja, essa percepção da condição humana, né, da limitação da condição humana é algo que está presente no conservadorismo. O item 7, o conservador está convencido de que a liberdade e a propriedade estão intimamente ligados. Tá? Então, não é uma questão de consumo aqui, né, mas a percepção de que uma economia forte demanda instituições moralmente defensáveis, né? Acho que aqui, Barzotto, tem uma conexão, né, do liberalismo com o conservadorismo, né? A gente, na prática política no Brasil, e não só no Brasil, né, acaba, às vezes, unificando, né, o conservador liberal. Na última eleição, a gente teve muito desse chavão, né? Liberal na economia e conservador nos costumes, né? Acho que tem um pouco aqui dessa percepção da importância da propriedade e do mercado para fins de liberdade, né? Isso está presente no conservadorismo, que faz com que ele se aproxime, em alguma medida, de uma posição mais liberal, né? O 8 eu já comentei, né? A questão da subsidiariedade. O 9, a necessidade de limites prudentes sobre o poder e as paixões. Acho que esse é um ponto importantíssimo, acho que isso que o Barzotto tem estudado com a ideia do republicanismo, né? Nós temos estudado
a questão das instituições e das virtudes, né? Então, a percepção que não basta que tenhamos pessoas ou homens públicos, pessoas públicas virtuosas, né? É preciso que elas estejam bem arranjadas em instituições que induzam o bem comum, né? E que protejam a comunidade do poder e das paixões, né? Então, de novo, conecta com o item 6, né? Aquela percepção das limitações da condição humana. E, por fim, o item 10 entende que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas. Isso também está muito presente lá no Burke, né? Uma coisa é a revolução, outra coisa é a reforma, né? O conservador, ele acredita na reforma, né, feita de modo prudente, e não na revolução que faz terra arrasada, né? Um pouco essas são as duas percepções, tá? Digamos, os dois extremos, né? O que me parece aqui, tem o Kirk, né, quando ele fala desses 10 itens, ele diz mais ou menos o seguinte: o conservador é o político que tem o hábito de jantar com os adversários. Isso está tão perdido na nossa política, mas na literatura, pelo menos, é tido como uma postura conservadora, né? Ou seja, chegar a política como compromisso, né? A política como compromisso, reconhecendo as limitações da nossa condição, né? Da nossa condição humana. Essa é aquela política com P maiúsculo, né? Talvez no Brasil, com toda essa questão da corrupção dos últimos anos, né? A percepção de que a política feita em jantares é corrupta, né? Que é um conchavo para o interesse daqueles políticos que estão lá e não para o bem comum, tenham exacerbado um pouco o modo que nós fazemos política, né? Mas pelo menos é uma postura conservadora a visão da política como um compromisso, né? E não apenas como um conflito, né? Mas como um espaço de concórdia, né? Ou pelo menos de tentativa de alcance da concórdia. Eu estava falando antes da minha vida ali no movimento estudantil e desse currículo, né? Na época que eu fui presidente do centro acadêmico, o pessoal que era oposição ao nosso grupo dizia que a gente era o grupo que gostava de tomar cafezinho com o diretor, né? Então, nós ficávamos em reuniões e não fazíamos as manifestações mais fortes como entendiam que deveria ser feito. Bom, o cafezinho com o diretor gerou um currículo novo que há anos não estava pendente de ser aprovado, né? Claro que não foi um trabalho só nosso, foi uma articulação de vários professores e estudantes, mas essa é a percepção da política, né? De que a política é o espaço do compromisso legítimo, né? Em prol do bem comum. Bom, esses elementos, né? Para tentar fazer um resumo aqui, esses 4 itens são mais da minha leitura mesmo e sem uma bibliografia específica, né? Mas o primeiro ponto, não existe um modelo de conservador, né? O conservadorismo, o Kirk vai dizer, e acho que o Scruton também diz isso, né? O conservadorismo não é uma ideologia, né? Ela não é um manual, ela não é uma visão sobre como as coisas deveriam ser. Então, naquela minha dualidade lá do começo, ela não é necessariamente uma resposta para a pergunta da boa sociedade, mas ela é um modo de enfrentar essa pergunta, né? Então, é isso que o Oakeshott também vai dizer. Ser conservador é ter um temperamento, é ter uma atitude, né? Um modo de pensar, e não necessariamente uma resposta às perguntas, né? E nesse sentido é uma negação da ideologia, né? A política é a arte do possível. Versus, né, o que está do outro lado quando eu digo a política é a arte do possível? É a visão manualesca, né? Assim, olha, eu tenho uma visão sobre como as coisas deveriam ser, ou seja, eu tenho uma definição ideológica, né? Isso que ele vai chamar de ideologia. Eu tenho um plano sobre como a sociedade deveria ser organizada e eu tenho que implementar esse plano na íntegra, né? O conservador, em tese, não teria isso. Algo que também me parece que é bem comum no conservadorismo, iniciando com o próprio Burke, né? Talvez seja um dos principais nomes que inaugura esse conservadorismo moderno, é uma crítica à modernidade, né? A percepção de que a modernidade está deixando de lado coisas que a tradição nos relegou e que são importantes. E aí, neste ponto, aqui talvez seja a minha própria tese, né? Essa crítica da modernidade é uma forma de esconder essa política com P maiúsculo, né? Essa política do compromisso, ela fica um pouco esquecida, porque nós transformamos a política numa técnica, né? Então,
e o individualismo vem junto, né? Então, o individualismo moderno acaba fazendo com que essa ideia de bem comum e de compromisso se perca, tá? Bem, não sei se eu estou indo muito rápido ou não, Lúcio, se precisar também interrompe, por favor. Talvez aqui eu conversei um Extremamente pouco... didático, Bruno. Temos na presença na sala do professor titular, né, que é o professor Varim, que está conosco. Boa noite, professor Varim. E pode continuar, Lúcio. Perfeito. Bom, talvez então agora, ainda mais o professor Varim, junto com o professor Barzotto aqui, essa talvez seja a parte mais polêmica e menos elaborada do meu argumento, tá? Então eu tenho um bom álibi, né? Se eu tiver muito errado, o Barzotto me corrigir posteriormente, eu vou dizer que ainda estava em elaboração esse argumento. Mas eu estou usando aqui uma leitura do Carl Schmitt, tá? No conceito do político. Ele tem um texto que chama A Era das Neutralizações e das Despolitizações, né? Que foi editado como um capítulo 2 do conceito do político. E lá pelas tantas ele diz o seguinte, olha, nos últimos 4 séculos nós tivemos na política europeia um ponto central. Tá? No século XVI, o problema central e o modo em que toda a elite política e as discussões se davam era em torno da questão teológica. Né? No século XVII era em torno da metafísica, no século XVIII em torno da questão humanitária, né, ou da moralidade, no século XIX em torno da economia. E ele está escrevendo no começo do século XX, ele diz, olha, o século XX ele é diferente, porque ele é o século da técnica. Isso ele estava escrevendo na final da década de 20, começo da década de 30. Né? Então, interessante a técnica, porque a técnica ele vai dizer o seguinte, que a neutralidade que a técnica produz é algo diferente da neutralidade desses outros âmbitos, né? Eu vou voltar aqui. Qual que é o argumento dele, em resumo? Que os conflitos políticos acabam se neutralizando, né? O conflito teológico foi o conflito do século XVI e ele caminhou para uma posição de neutralidade. Isso gerou com que no século XVII o conflito fosse em torno de outro tema. E assim ele vai relatando, cita vários autores, eu coloquei alguns aqui que, na minha visão, são icônicos dessas posições e desses debates, mas ele vai dizer o seguinte, lá no começo do século XX ainda, que essa neutralidade da técnica ela é diferente das outras, né, das 4 anteriores. Esse processo de progressiva neutralização desses diferentes âmbitos da vida cultural chegou ao seu fim, porque chegou a técnica. Né? Interessante, ele está dizendo que toda a linha do tempo dele, ele termina ali no momento dele, mas na técnica. A técnica não é um solo neutro no sentido daquele processo de neutralização de que ele falava, né? Porque a técnica pode ser usada para qualquer política, né? Ela é uma ferramenta, então ela pode ser usada para diferentes objetivos. E aí ele vai terminar dizendo o seguinte, daí que captar o século presente, em seu sentido espiritual, como um século técnico, é algo provisório. Né? E acho que isso é interessante do argumento dele, Barzotto. O sentido definitivo só se dá quando se mostrar que espécie de política é suficientemente forte para se apoderar dessa nova técnica. É por isso que o meu argumento aqui é tentar equiparar a técnica com o jurídico. Né? O século XX é o século dos debates do direito, né? Da judicialização, da politização, da mudança, né, ou da transfiguração dos debates em termos econômicos, teológicos, metafísicos para o campo do direito, né? E nós vivenciamos isso na teoria jurídica praticamente todo dia, né? Se botarmos aí judicialização da política, talvez seja um dos pontos que mais tenha entradas em artigos e referências. Então, eu diria que a técnica do século XX, que o Carl Schmitt dizia lá na década de 30, se transformou, acabou sendo o direito, né? O jurídico. Então, o conservador aqui me parece ser uma pessoa que acredita que o direito está tomado pela política, né? Que está havendo uma confusão entre o direito e a política. Essa política com P maiúsculo está se perdendo também porque ela está se misturando
com um campo jurídico que não deveria. Por que não deveria? Porque o direito seria um campo neutro por natureza, né? É o espaço da forma e da ordem, né? Isso eu aprendi com o Barzotto há 15 anos atrás e ele continua dizendo isso praticamente todas as aulas de filosofia do direito. E é uma verdade, né? O direito é a ordenação da sociedade, portanto, ele não deveria ser politizado, porque ele é o que estabelece a ordem para que a política possa acontecer. Então, como o direito se tornou o centro do debate político, ele acaba por se politizar. E nesse sentido, e aqui vem um pouco, digamos assim, da minha tese, do meu pensamento, é dizer: é necessário um resgate da política, porque o resgate da política, essa política do compromisso, da responsabilidade, essa política do jantar com o adversário e alcançar um compromisso de que falava o Kirk, se nós resgatarmos essa política, nós também resgataremos o direito, né? Então, a minha preocupação aqui não é tanto com a teoria política, mas, em alguma medida, com o resgate da teoria jurídica, né? Dessa mistura que nós vemos no século XX, né? E tão bem explorada por tantos professores, né? Então, acho que esse é um pouco até do projeto que eu tenho no doutorado e da pesquisa que eu tenho feito, apesar de não ter começado a escrever muito ainda sobre isso, mas é um tema que, né, desde o mestrado lá atrás, há 10, 12 anos atrás, com o Léo Strauss, indo para a ciência política, né, e percebendo que eu precisava voltar para o direito, porque o ponto não é defender a política propriamente dita, né, o ponto é defender ela e, ao mesmo tempo, defender uma teoria jurídica. Por isso que eu acabei achando, Lúcio, que eu defenderia melhor uma tese na faculdade de Direito do que na ciência política, né? Então, essa é mais ou menos a minha percepção de uma postura conservadora que defende tanto uma autonomia da política quanto um espaço específico para a teoria jurídica, né? Acho que esse é o ponto. Bem, voltando aqui ao conservadorismo, e semana passada na aula nós líamos Maquiavel e o Barzotto fez uma provocação dizendo o seguinte: olha, às vezes ser político, estar no cargo público é um sacrifício, né? Devemos perceber o homem público, a pessoa pública, né? Aquele que se coloca na posição de gestor político como alguém que está fazendo um sacrifício em prol do bem comum da comunidade, né? Mas na modernidade a gente perde, né, Lúcio, e todos esses autores, o Burke, o Scruton, o Kirk e vários, tantos outros que nós poderíamos citar aqui, tem essa percepção do espaço da transcendência, né? A gente estava falando hoje sobre o Taylor, né, sobre aquele texto dele, o livro dele sobre a era secular, como a sociedade moderna vai se secularizando nos últimos 500 anos, né? Então, ao perder essa noção do espaço do transcendente, a ideia de sacrifício não tem mais sentido para nós, né? Então, e no limite, a de comunidade também não, porque o sacrifício ele é em prol da comunidade. Então, como nós perdemos a noção da transcendência, perdemos também a noção da comunidade. É um pouco esse o argumento de conservadores como o próprio Scruton, né? Então, com isso, perdemos a percepção da política enquanto busca do bem comum. Mas o que é interessante aqui, e eu vou retomar aquela dualidade que eu fiz lá no começo. Uma coisa é nós olharmos o conservadorismo como uma receita de vida moral, né? Ou seja, uma proposta, uma resposta à pergunta de como devemos viver e qual é a vida boa. Esse é o conservadorismo, talvez, que esteja no rótulo, né? Quando nós usamos, aquela fulano é um conservador, ou seja, ele tem uma visão completa, fechada, sobre como a vida deveria ser vivida, né? Mas acho que esse não é um conservadorismo tão interessante, porque essa é uma posição política, né? De como as pessoas deveriam viver e como nós devemos viver. Acho que a visão mais interessante e que me atrai mais para discutir o conservadorismo é a segunda, né? É esse modo de pensar a política, ou seja, o conservador é aquele que acredita que existem pressupostos morais para que a comunidade exista, esteja estabelecida, né? Então, essa é a dualidade que eu tentei fazer lá no começo e talvez agora, espero que tenha ficado um pouco mais clara no meu argumento.
Quando eu falo de política com P maiúsculo, eu estou tentando dizer o seguinte: o conservador é aquele que acredita que a política tem um papel como pressuposto moral de vida comunitária, né? Acho que esse é o ponto desses conservadorismos anglo-saxões, né? Esses conservadores anglo-saxões que nós temos citado aqui. Eles estão mais preocupados em discutir os pressupostos morais para que a comunidade exista do que apresentar propostas de como as pessoas deveriam viver, né? Isso a gente deixa mais para a política cotidiana e não para uma visão conservadora sobre o que é a política, né? E nesse ponto, o conservadorismo pretende ser diferente de outras posições ideológicas, né? Ou como receita de vida moral. Porque daqueles nossos 10 princípios lá, eu tentei destacar a percepção que o conservador tem da sua condição humana, da sua limitação. A verdade é que essas respostas de vida moral, elas são sempre temporárias, né? Porque o conservador tem a percepção de que ele não tem acesso à verdade absoluta. Então, todas as respostas que um conservador se propõe a dar sobre como as pessoas deveriam viver, né, sobre qual é a vida boa, elas deveriam ser provisórias, porque ele também tem, ao mesmo tempo que tem uma visão sobre como deveria ser vivida a vida boa, também tem a percepção da sua autolimitação, né? Então, me parece que as respostas dadas por conservadores têm essa diferença, né? Elas não têm uma pretensão de serem respostas imutáveis ou absolutas, pelo contrário, né? Todo esse respeito pela tradição e pelas reformas fazem com que as respostas e a receita de vida moral que o conservadorismo político propõe sejam temporárias, né? Ou sejam provisórias. Eu diria assim, o primeiro é um conservadorismo entre aspas e o segundo é um conservadorismo com C maiúsculo, né? Deixa eu fazer uma referência, eu estou vendo alguns dos presentes aqui, estou vendo o Dr. Caetano. O Caetano, Lúcio, é advogado eleitoralista e é presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, também é um grande amigo nosso, está aí nos ouvindo hoje. Boa noite, doutor Caetano. Bem, vamos lá. Acho que não sei se ficou claro o meu argumento, mas me parece que são duas coisas diferentes, né? Esses dois conservadorismos que a gente usa. Eu diria que o segundo é o conservadorismo com C maiúsculo. Bom, mas agora eu retorno à pergunta, né? Então, dito isso sobre o conservadorismo, o que conservar quando vivemos num país que tem tantas coisas para serem melhoradas, né? Essa é a provocação que eu fiz no começo e eu vou tentar responder ela agora. Olha, um temperamento conservador aqui no Brasil, primeiro, é a percepção de que ele é local. Isso demanda um realismo, né? Um realismo político, um realismo que estava presente lá no Federalista, né, Barzotto, que a gente tem estudado também. Né? Uma visão não idealizada de como as coisas funcionam, mas uma visão pragmática de como as coisas realmente são. Tá? Acho que essa é uma postura conservadora de perceber a sua própria cultura, né? O seu próprio povo, a sua própria identidade histórica e assim por diante. Mas também é uma postura conservadora de que as mudanças podem ser para pior, né? Então, as mudanças têm que ser feitas de modo prudente. Também a percepção de que há muitas coisas importantes que amamos, que valorizamos, que prezamos enquanto brasileiros, enquanto história do Brasil, né? Enquanto postura que temos no cenário mundial, por exemplo, que precisam ser preservadas, né? Então, essa cultura brasileira, o estudo da história, a percepção de como as coisas se formaram, né? A gente acaba, e no direito isso é muito presente, importando leituras e teorias constitucionais europeias, enfim, latino-americanas, americanas, que sejam, né, sem ter esse domínio da nossa própria história constitucional, né? Por como temos visto agora uma retomada de estudos, documentários sobre o período do Império, sobre o período, né, o século XX como um todo no Brasil, mas como a gente domina pouco, né? O Federalista, eu, junto com o Barzotto, já li 3, 4 vezes sobre a formação da Constituição norte-americana. Quanto nós estudamos da formação da Constituição brasileira, do direito público brasileiro, né?
tantos clássicos do século XIX, século XX, que a gente só sabe os nomes e nunca efetivamente enfrenta esses temas. Acho que esse estudo tem, digamos assim, sido retomado no Brasil, e eu diria que isso é uma postura conservadora, né? Então, podemos e devemos compreender melhor aquilo de bom que construímos, né? Essa é a postura conservadora aqui. Mas, paralelamente, também precisamos de discernimento para entender o que precisa ser alterado, e tem muita coisa que certamente precisa ser alterada, né? Então, me parece que um conservador legitimamente brasileiro aqui não é alguém avesso às mudanças, pelo contrário. Mas, enfim, eu vou terminar com uma frase do Chesterton que eu gosto muito, porque é mais ou menos assim que eu me sinto, tendo aqui o Barzotto, o professor Valim, o Lúcio, o Caetano, a Maria Gabriela também, que está aí nos ouvindo, e outros que eu não enxergo aqui o nome de todo mundo, mas é um pouco assim que eu me senti falando desse tema em público e de modo rápido pela primeira vez, né? Diz o Chesterton, é muito difícil para um homem defender algo que está completamente convencido. É comparativamente fácil quando ele só está parcialmente convencido, por ter encontrado provas esparsas de uma coisa, sendo então capaz de explicar essas provas esparsas para uma plateia. É exatamente a multiplicidade de provas que deveria tornar a resposta avassaladora, ou seja, quanto mais provas, mais fácil o argumento, está dizendo o Chesterton. Aí sim que é impossível. Né? E me parece que eu tenho uma aproximação assim com o conservadorismo. Né? Existem tantos elementos que tornam uma postura conservadora interessante, que eu estou no desafio aqui de sistematizar elas em meia hora, mas é uma missão impossível. Né? Então, sobre toda a convicção plena, paira uma imensa espécie de impotência. Então, mais ou menos assim que eu me sinto, e assim eu vou encerrando a minha fala para que a gente possa conversar um pouquinho, e né, acho que pode ter alguma pergunta aí sobre toda a questão da prática, da política, mas eu deixo para o nosso debate, Lúcio. Obrigado, espero ter estado à altura da provocação que tu me fizeste. Bruno, excelente, não é preciso repetir isso, né? Apresentação excelente, extremamente didática. Penso que os estudantes que aqui estão, os nossos estudantes da nossa disciplina de teoria política, estão muito satisfeitos, muito satisfeitas. Analiticamente, a gente consegue pensar, né, Bruno, conservador e um progressista. A minha dúvida é a seguinte: de que forma o movimento aparentemente progressista pode, em si, ser um movimento conservador? Vou te colocar um caso prático, então. Nós temos movimentos hoje, por um singelo sentido de identidade, que carregam conteúdos extremamente conservadores, tipo valorização da tradição, valorização dos ancestrais, valorização da prudência. Vou colocar um caso prático. Né? Há um movimento, eu fiz esse TCC à época com o Barzotto, um movimento que luta pelo reconhecimento baseado na identidade, atrelado a uma ideia de propriedade coletiva, que é a terra. É o ADCT, artigo 68 do ADCT, né, que trata das comunidades quilombolas. A comunidade quilombola, em si, o conteúdo dela é um conteúdo conservador. Ela está preocupada em afirmar sua tradição. Como é que tu verifica isso? Né? Porque, analiticamente, a gente consegue, mas, do ponto de vista prático, quando é que aquilo que aparentemente é conservador se confunde com progressista, e quando é que aquilo que aparentemente é progressista se confunde com conservador? É que eu acho que são duas categorias diferentes, né? O conservador e o progressista, e a esquerda e a direita, né? Sim. A gente tende a unificar as duas. Eu não faria isso. Né? Eu diria que, nesse teu exemplo, é uma postura, um temperamento conservador de resgate histórico, de subsidiariedade, né, de respeito às comunidades locais. Isso tudo são elementos que um temperamento conservador valoriza. Agora, não necessariamente dentro do espectro político, essa é uma posição de direita. Né? Neste rótulo que nós usamos de esquerda e direita, porque aí tem toda essa questão identitária que acaba sendo, pelo menos no nosso contexto latino-americano, vinculado à esquerda. Não necessariamente ele é vinculado à esquerda em outros lugares do mundo, né? Essas pautas separatistas, etc., né, acabam sendo jogadas no espectro da direita em muitos locais. Então, eu acho que é mais interessante nós deixarmos esses rótulos um pouquinho de lado e compreendermos o que está em jogo quando discutimos como uma sociedade deve se organizar,
né, do que tentar rotular essas posturas políticas concretas, né? Porque, e esse é o... Talvez eu vou retomar aqui a expressão complexidade que eu usei, né? A política é complexa, né? Então, essas alianças, elas não são de manual, né, de cartilha. Nesses 2 anos que eu morei nos Estados Unidos, eu tinha uma curiosidade muito grande, porque o norte-americano, na política, ele é muito linear, né? Vamos usar essa expressão. Eu tenho um parente que mora lá, é naturalizado, mora lá há mais de 20 anos, é professor universitário lá, inclusive. E eu perguntei, tá, mas tu é democrata ou republicano? Não, não sou nada. Eu disse, tá, mas como é que tu vota? Não, eu voto tudo democrata. Tá, há quantos anos tu faz isso? Não, desde que eu moro aqui eu voto tudo democrata. Tá, então tu é democrata. Então, assim, ele não tem um republicano que ele votou na vida, né? Não é assim que a política realmente acontece, né? Nós votamos num deputado mais à direita, mas o cara da nossa cidade está concorrendo, ele é mais da esquerda, aquela eleição a gente vota nele. Então, a política é mais dinâmica, é mais complexa do que a cartilha, né, Lúcio? O que dificulta a nossa análise, mas dificulta, e eu vou retomar o Chesterton aqui de novo, essa é a beleza da coisa, porque essa é a complexidade. Se fosse tão simples, nós não estaríamos aqui discutindo, né? Beleza. O professor Luiz Fernando Barzotto está aqui conosco. Tem a palavra, professor. Olha, eu quero agradecer o convite do Lúcio e agradecer a apresentação do Bruno, com quem eu aprendi muito. O Bruno sabe que esse é um assunto que me interessa muito, está me interessando agora nos meus projetos de pesquisa. Eu mesmo vou falar sobre isso daqui a um tempo. Vou fazer uma cola aqui do Bruno, né? Mas o Bruno, então deixa só para começar um diálogo, talvez o Lúcio estenda um pouquinho na pergunta, só para tentar esclarecer umas ideias. O modo como eu colocaria isso, eu acho que no conservadorismo, Bruno, a gente pode diferenciar uma forma de um conteúdo. E forma é aquilo que você falou de modo, há um modo conservador de encarar a política, ou há uma mentalidade conservadora, tá bem? Mas eu acho que ela tem um conteúdo, a gente já, não sei, o modo como eu vejo, né? As 3 grandes ideologias da modernidade, o liberalismo, o socialismo e o conservadorismo. E né, quando eu apresento isso para os alunos, eu vejo que cada uma delas pode ser reconduzida a um princípio político básico. O liberalismo, a liberdade, o socialismo, a igualdade, e o conservadorismo, a comunidade. Tá? Eu acho que dá para fazer assim, e eu consigo me entender assim, consigo me virar. Como tu diz, a política prática é diferente, claro, né? O que diz Aristóteles sobre a filosofia prática? Na praxis, a gente só consegue ser rigoroso em geral. Né? Quando desce para a praxis na moral, na política, no direito e na economia, aí as coisas são diferentes. Mas eu acho que a gente tem que, né, se a gente conseguir ter alguma clareza em geral, podemos talvez deixar, né, a questão dos juízos particulares variarem historicamente. Tá? Então, eu faria essa diferença entre uma dimensão formal, tá? Com um modo, um approach, uma atitude conservadora, e um conteúdo, tá? Que seria a ideia de comunidade aqui. E a ideia de comunidade, Bruno, ela engloba várias coisas. Por exemplo, engloba a ideia de ordem, tá? Porque é impossível ter qualquer comunidade sem ordem. Tira a convenção do condomínio, tu vai ver a guerra civil dentro do prédio, tá? Então, a ordem, a tradição é reconduzida à comunidade, aqueles que falam da democracia dos mortos, né? O que é a tradição, senão a comunidade com aqueles que nos antecederam? Tá bem? Eu fico pensando, né, nesse nosso temperamento conservador. Todo mundo tem um pouco desse temperamento conservador. Pense em termos puramente de autointeresse. Por que a Guatemala não se feria aos Estados Unidos? Entendeu? Um cidadão da Guatemala disse: eu vou fazer um plebiscito e nos entregar para os americanos, cara. Entendeu? Se a gente for mais o 51º estado americano, entendeu? A nosso IDH vai subir, cara, inevitavelmente. Ou pelo menos nós vamos poder migrar com tranquilidade. Agora, olha que interessante. Só de falar isso, o Lúcio já ficou assim, atônito, né? Como é que alguém pode enunciar uma heresia como essa? Por quê? Porque nós somos conservadores. O guatemalteco está afundando na miséria, mas ele prefere manter a comunidade dele com aqueles que os antecederam, falar espanhol, etc. Todos
seja de esquerda ou de direita, tá? Tem esse tipo de mentalidade. Isso é uma coisa curiosa. Ou seja, o ser humano é conservador. Por que os islandeses lutam tanto para manter a língua deles? Cara, eles têm 10 vogais além das nossas. Tá? Vamos ver. Opa, tem mais alguém entrando aqui também, né? Ou seja, porque são conservadores, né? Querem manter uma comunidade com o passado. Seria mais fácil a gente... Às vezes meus filhos me perguntam por que a gente não é alfabetizado em inglês direto, entendeu? Isso ia facilitar muito a nossa vida, ou pelo menos em espanhol, né? Não, porque a gente quer manter uma comunidade, que nós somos conservadores. Esse é que é o ponto. E aqui, Bruno, eu acho interessante cruzar. Eu ainda acho que esses que você chama de rótulos ainda são úteis para diferenciar dois tipos de conservadorismo. E eu acho que aquilo que o Lúcio falou em termos de quilombola, eu chamaria de conservadorismo de esquerda. Tá? Porque aí usando, né? Se eu colocar assim, conservadorismo, comunidade, liberalismo, liberdade, socialismo, igualdade, a gente poderia também fazer uma outra diferenciação aqui entre esquerda e direita, né? O socialismo é de esquerda porque dentro do que diz o Bobbio, né? A esquerda é mais igualdade. E ao contrário do que diz o Bobbio, né? A direita é menos igualdade e fica um viés negativo, a gente tem que pegar e ir atrás da Hannah Arendt, quando ela comenta Montesquieu, e vamos dizer que a direita é a diferença. Tá? A esquerda é a igualdade e a direita é a diferença. Tá? Diferenças individuais é o liberalismo e diferenças comunitárias o conservadorismo, tá? A ideia de variedade. E aqui, Bruno, eu acho que o conservadorismo, a tua pergunta, o que conservar no Brasil, aí é que é o paradoxo do conservadorismo num país como o nosso, que você tem que mudar para conservar, entendeu? Você tem que fazer a mudança para ter algo para conservar, né? Aquilo que diz o Burke, né? Citado aqui pelo Lúcio, né? Para nós amarmos o nosso país, ele tem que ser amável. As sociedades mais estáveis do mundo, ou seja, onde você está todo dia a mesma coisa, né? Eu vi o Bruno esses dias, estava assistindo aí, assisti um filme muito ruim, tá? De ficção científica, mas o filme tinha assim, os caras eram imortais e eles diziam, ó, daqui a 100 anos nós vamos encontrar no pub tal em Londres. Pô, cara, quem já foi ao Reino Unido sabe que tem pubs lá. Eu vi um pub em Glasgow que é do século XVI, cara. Como é que tu consegue ter um pub do século XVI, cara? É porque a sociedade é de classe média. Isso é impossível em qualquer sociedade com forte desigualdade. No Brasil, a gente nem sabe o que vai acontecer daqui a ano que vem, se vai ter eleição. Não, até isso os caras estão duvidando. Por quê? Porque é um país desigual. Tá? Na Noruega, ninguém duvida que vai ter eleição ano que vem. Então, esse é o paradoxo do conservadorismo. O conservadorismo, entendeu? Ele tem uma certa desconfiança. O conservadorismo como modo, né? Ele tem uma certa desconfiança da mudança. E realmente nós não queremos. A vida humana é impossível sem uma rotina. A vida humana é impossível. A vida louca, né? Metamorfose ambulante. Isso é impossível. Ninguém quer viver assim, ninguém pode viver assim. Tá? Por que a gente quer... Desculpa interromper. Boa noite a todas e todos, mas eu não me controlei. Isso, em vez de ser um paradoxo, não é a diferença entre ser conservador e ser reacionário, Barzotto? Eu acho que pode ser pensado assim, Valim. O reacionário também tem essa ideia de querer voltar ao passado, ou querer conservar tudo. Sim. Se o meu valor é a comunidade, aquilo que dizia como é que é o Bonifácio de Andrada, que o Valim conhece melhor do que eu. Bonifácio de Andrada diz assim, nós temos que acabar com a escravidão. Por quê? E olha que interessante. Porque não pode ter comunidade. Não tem comunidade sem escravidão. Por isso que eu acho que os caras dizem assim, é um absurdo, que coisa estranha, que foram as 4 leis, né, que foram em direção à emancipação completa da população negra do Brasil, foram de gabinetes conservadores. Eu acho que faz toda a lógica. Tá? O Conselho de Estado, que era um órgão, digamos assim, que tinha um certo viés conservador, ele queria criar uma comunidade e vinha do Conselho de Estado essas propostas. Né? Então, esse é o paradoxo do Brasil. A gente precisa de criar mais igualdade e talvez ter mais intervenções e mais políticas públicas para ter uma sociedade estável, cara. Uma sociedade onde a gente pode conservar, acordar tranquilo, tá? Ok? Então, eu acho que o tipo de conservadorismo que a gente teria que ter no Brasil é isso. E uma última coisa só, desculpa, Bruno, eu estou te alugando demais. Por exemplo, a questão da liberdade da propriedade.
Eu não posso monopolizar essa propriedade. Isso não é conservador. Conservador é Aristóteles, que dizia, olha, tem que ter um fundo comum para permitir que todo mundo tenha acesso à propriedade. Porque uma sociedade... Olha a frase conservadora dele, que um colega meu dizia que era maquiavélica, que a gente está estudando junto, Bruno. Uma cidade cheia de miseráveis está cheia de inimigos. Por que está cheia de inimigos? Porque eles são estrangeiros, eles são excluídos. Eles são estrangeiros. Por isso que eu tenho que ter um amplo acesso à propriedade, tá? E aí, de novo, é que vem o fantasma do conservador, né? O Cícero, né? Falando mal dos irmãos Graco, né? Mas os Gracos é que tinham condições de conservar a República Romana. Conservar a República Romana era impedir a proletarização do camponês romano, entendeu? Isso era ser conservador, tá? Mas aí, às vezes, existe um certo tipo de intervenção. Viu, Barzotto? Desculpa te interromper também, mas foi mais ou menos isso que eu quis colocar como pressuposto moral no meu segundo item lá, né? Essa questão da propriedade, da liberdade, são pressupostos morais para que a comunidade exista, né? Então, o que tu estás colocando, essa não pode ser uma visão, uma propriedade desigual, né? A questão da desigualdade não pode ser exacerbada. Ok, vamos reduzir, vamos usar como rótulo para o conservador a questão da comunidade, mas a comunidade tem pressupostos morais na visão conservadora para que ela exista. Seja a propriedade não exatamente igualitária, né, mas uma grande classe média, né, como falavam lá os Founding Fathers, né? A mesma coisa da família, né? A família, por uma postura, com uma visão conservadora, ela é importante porque ela é um pressuposto moral para que aquela comunidade esteja minimamente ordenada, né? Então, foi mais ou menos por isso que eu tentei usar essa expressão. Talvez não sei se ela seja a mais clara possível, podemos pensar em aprimorar este rótulo, né? Mas me parece que isso demonstra um temperamento conservador sobre... Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver no chat onde é que está, alguém falou do Estado de Direito, né? O Jean perguntou se a preocupação com a manutenção do Estado de Direito seria uma posição conservadora. Sem dúvidas que sim, né? Porque o Estado de Direito é um pressuposto moral para que aquela sociedade funcione, né? Acho que essa é uma postura que está presente no conservadorismo, né? Não que ela não esteja presente em outras visões, mas certamente ela está presente como um pressuposto de organização social de uma postura, de uma visão conservadora, né? Enfim, não sei se teve mais alguma pergunta, não olhei o chat com calma. A principal, viu, Bruno? A principal tarefa nossa aqui de esclarecimento conceitual e com profunda relevância política é, digamos assim, aquilo que você falou de dar rótulos, é um pouco de dar nome aos bois, né? Entendeu? E trazer racionalidade ao debate político e esclarecimento das posições. Então, muita coisa que se coloca ou que se diz conservadora não é conservador, né? Na nossa prática política hoje no Brasil, não é conservadorismo que você está articulando aqui, está defendendo, tá? Isso é um ganho, entendeu? É um ganho importante, um ganho prático importante da teoria, né? Uhum. Acho que isso vai... Agora eu estou lendo, enquanto tu falava, as perguntas aqui, né? A Caroline dizendo o seguinte: esse conservadorismo teórico não parece muito com o conservadorismo senso comum que vemos no Brasil, tá? Então, existe de parte de vocês, teóricos, conservadores, a preocupação na educação da população no sentido deste verdadeiro conservadorismo. Me parece que é um pouco do que nós estamos fazendo hoje aqui, né? E, aliás, né, Lúcio, a tua iniciativa, tu me disseste que vai convidar pessoas de outros espectros para as outras aulas, né? Interessantíssima, porque é uma forma um pouco descontraída, apesar de eu ter feito uma apresentação aqui para não me perder no meu argumento, mas de nós trazermos uma clarificação, como o professor Valim disse, né? Bom, talvez nós possamos diferenciar entre uma visão que a gente pode até chamar de pejorativa do que é um reacionário para um conservadorismo mais sustentável, né? Ou mais legítimo, né? Dizer, olha, a posição conservadora legítima nos nossos meios é mais ou menos por aqui, enquanto que essa, uma boa parte do espectro vai considerar ilegítima ou
exacerbada, né? O radical. Vamos tentar assim, existem posições radicais e posições ponderadas, né? Me parece que esse conservadorismo que eu estou tentando relatar aqui, que obviamente não é meu, né? Estou trazendo elementos do debate da teoria política, me parece uma posição centrada, né? Que pressupõe o desacordo, né? Então, pressupõe essa limitação e pressupõe uma sociedade na qual o desacordo seja possível, né? O desacordo político seja possível e ainda assim a comunidade seja preservada. Tá? Então, por isso que eu tentei separar a resposta moral, né? Porque a resposta pressupõe uma defesa da verdade, né? Enquanto que uma postura conservadora aqui, ela tem um passo anterior, que é o estabelecimento da comunidade, para que esse desacordo possa acontecer dentro dela, né? Bruno, estou tentando adotar aqui o modelo de conversação do Scruton, né? Quando ele parte do Hayek, ele define que a comunidade tem uma ordem espontânea, né? Então a gente precisa de regras para a conversação ela se dê de forma adequada. Então eu estou vindo aqui nesse sentido, tá bom? Professor Valim? Obrigado. Bruno, parabéns pela tua conferência, muito interessante, instigante. Uma parte lá, tu mencionas essa fórmula muito em voga no nosso estado, em certos movimentos políticos, inclusive, que é: eu sou liberal em economia e conservador nos costumes. Eu tenho uma certa dificuldade em aceitar a compatibilidade dessas duas máximas. Do ponto de vista liberal, é possível ser liberal em economia e conservador nos costumes, por exemplo? Tem certas sínteses como essa que me preocupam. Por exemplo, eu tenho um amigo muito liberal, do Novo, do Instituto aquele liberal, e ele diz: eu sou liberal, mas eu não acredito em direitos humanos. Então tem essa compatibilidade aí, eu acho meio duvidosa, ao menos pensado do ponto de vista liberal. O que tu achas disso? Eu não gosto desse rótulo, né? Desse chavão. Porque eu acredito que uma postura conservadora engloba visões que a gente tem como liberais, né? Nessa questão da economia, mas não como libertárias, né? Então, eu acho que o próprio liberalismo, ele é tão complexo que nós usarmos essa frase assim tão rápida, né? Ela esconde a complexidade do problema e das posições políticas, né? Eu diria que muitos conservadores e liberais, se tiverem que votar no A ou no B, vão votar no mesmo, né? Ou seja, estão mais à direita do espectro político. Agora, quando entra em debates, especialmente, não só de questões morais, mas de questões econômicas, a divergência é enorme, né? Então, e vamos lá, eu sou integrante de um partido político, eu posso falar um pouco mais abertamente sobre política. Tá aí o esfacelamento de algumas propostas e instituições que colocaram no mesmo saco liberais e conservadores, vamos pôr assim, e que não conseguem se entender, porque quando chega naqueles debates que são essenciais ou que são centrais para a opinião pública, a divergência interna é enorme, né? Então, é difícil compatibilizar, porque também existe uma postura que ideológica, que, bom, nós estamos lendo sobre populismo em outra disciplina com o Barzotto, que as redes sociais e o espaço público político atual demanda, que não há possibilidade de compromisso, né? É mais interessante para o político, para o candidato, ter uma postura radical e manter os seus seguidores do que chegar a um compromisso, né? Ceder alguma coisa para avançar na agenda. É mais interessante para ele, é mais ganho político manter o radicalismo do seu discurso, né? Então, isso é muito prejudicial. E aí, se eu fosse entrar nesse tema, e é um tema que eu gosto de discutir, eu diria, olha, nós precisamos de uma reforma institucional do sistema político eleitoral, porque o nosso sistema político eleitoral tem
gerado essa radicalização e essa exacerbação do discurso, né? O que prejudica a política. Então, como conservador, ali tem uma pergunta do Gabriel, né? Qual que é a postura conservadora a respeito da Constituição de 88? Né? Eu acredito que a Constituição de 88 é um grande marco de compromisso brasileiro, né? Então, eu não desgosto desse compromisso, eu acho ele interessante. Agora, certamente, algumas reformas, especialmente nessa área do direito eleitoral, eu acho que viriam a calhar para um país tão grande, tão territorialmente grande, tão complexo, tão plural, né? Tá aí tendo uma reforma política agora, né? Mas todos os temas que eu gostaria de ver, de terem sido discutidos, não foram, né? Então, acho que ainda tem muito para ser alterado nesse ponto, professor. Não sei se eu te respondi, mas acredito que sim. Acho que tem o Pedro, está com a mão levantada ali, eu não sei se a gente perdeu o Lúcio. Pedro, por gentileza. Depois a Carol. Seja Tudo bem, bem-vindo. boa noite. Não sei se me escutam bem. Perfeitamente. Perfeitamente. Bem, Lúcio, primeiro é um prazer rever o Lúcio, que é uma figura que sempre foi amável acho que fomos companheiros em algum momento enquanto você estava no doutorado, eu estava no mestrado, né? Acho que sim, acho que Exatamente. Ali, nas aulas do Alcibiades, né, um certo convívio ali e tal, eu tenho boas lembranças daquele período. E bem. Enfim, cumprimentar o professor Barzotto, todo mundo, o professor Valinha, eu vejo alguns ex-alunos queridos aqui também, e o Bruno, que apesar de ser um interlocutor constante, um interlocutor constante, a gente conversa bastante sobre esse tema e sobre tantos outros, consegui aprender muito com a exposição e com os comentários que ele fez agora. Vou tentar ser bem breve na minha pergunta, tá? O professor Barzotto falou aí na necessidade, né, digamos assim, eu diria que limpar a área conceitual para distinguir bem alguns conceitos, inclusive do que é ser conservador, do que não é ser conservador, e, enfim, de algumas propriedades que caberiam nesse rótulo e em alguns outros, né? Uma coisa que os conservadores, é uma pergunta que eu dirijo ao Bruno, se ele puder desenvolver, uma coisa que os conservadores, desde o Burke, ali passando por outros, e os mais modernos, o Kirk, o próprio Scruton, falam, né, que o Bruno falou hoje, é que o conservadorismo é sempre local, né? Eu vejo no Brasil um problema, além do problema que alguns já expuseram aqui, de reacionários se passando por conservadores, ou tendo ou ocupando o espaço que o conservador na política não ocupa, né? Acho que é mais isso até. O conservador se nega a ocupar o espaço que talvez devesse ocupar e deixa que os reacionários ocupem esse espaço. O que eles dizem, o que o Bruno também falou, é que o conservadorismo é sempre local, né? Então, tá bem. E às vezes o sujeito... O que eu dizer é o seguinte, tem o sujeito que é o reacionário ocupando o espaço do conservador, mas tem também o sujeito que acha que ser conservador é simplesmente reproduzir algumas coisas que aprendeu no conservadorismo inglês, colocar uma gravata borboleta, um chapéu, e está feito o conservadorismo, né? Se o conservadorismo brasileiro é esse, não há conservadorismo brasileiro nenhum, tá? Então, uma coisa que eu aprendi com esses autores é que o conservador, não só o conservadorismo é sempre local, mas ele bebe muito no homem comum, tá? No homem médio, no homem comum, nos costumes do homem comum. Será que não faltaria o conservadorismo brasileiro inteligente, tá? Para dizer assim, para utilizar essa palavra, aprender um pouco mais com o homem comum, descer um pouco mais da teoria e se preocupar um pouco mais com essa questão do conservadorismo local? Será que algum dia a gente vai ter esse conservadorismo de tipo inglês? Tá? Será que a gente não precisa buscar quais são as inquietações conservadoras do homem comum brasileiro e tentar ocupar, de certa forma, esse espaço? Tá? É uma pergunta que eu deixo para o Bruno, mandando um abraço aí para a turma C, tá bem? E agradecendo também. Um abraço aí, Bruno.
Obrigado, Pedro. Eu não sei se isso é uma pergunta ou uma armadilha, né? Mas, não, tu não está de gravata borboleta nem de chapéu, então não é uma armadilha, só foi uma alegoria, uma brincadeira. Não, eu concordo com a tua preocupação, mas eu acho que essa preocupação com a figura da pessoa comum, do homem comum, do cotidiano, ela está muito presente na nossa cultura, na literatura, né, na televisão, né? A cultura brasileira acaba interagindo com esse imaginário popular, vamos colocar assim, né? E me parece que os políticos locais, especialmente os parlamentares, interagem com isso e surfam esta onda, vamos dizer assim, né? Eles conseguem conversar com esta população, ou com esta visão, com esse temperamento conservador, para usar o modo que nós estamos usando aqui, né? Por outro lado, eu acredito que não exista um partido conservador, uma organização de caráter nacional que congregue essa postura de um modo organizado, tá? Do ponto de vista político-partidário, digamos assim. Mas, então, por ser local e por ser um país tão plural, esse conservadorismo ele é difuso, né? Então, eu não sei se isso te responde, mas eu também tenho dúvidas se seria algo conservador ter isso tão organizado, né, de modo centralizado, porque aí tu estaria violando um pouco da subsidiariedade que é inerente a este tipo de postura na política, né? Por isso que, voltando ao tema da reforma eleitoral, me parece que um sistema que fosse mais voltado para distritos, com debates mais regionalizados, seria algo que traria racionalidade para a nossa política, né? Porque aí nós não estaríamos discutindo uma questão, temas abstratos e macros, mas sim teríamos um espaço de discussão dos temas concretos e locais, né? Que me parece que não existe tão claramente hoje. Mas, enfim, não sei se isso te responde ou não, mas é uma forma de eu fugir dessa pergunta complicada. Eu acho que a Carol Silva tem... Carol, está aí, por favor? Eu não sei se eu vejo mais perguntas, Bruno. Ativar o fone dela, só um momentinho. Tá, enquanto tu ativa ali, só para interagir com o ponto do Pedro ali, que a minha resposta é institucional. Sem dúvida, acho que aqui, e aí volta, né, Barzotto, a questão do republicanismo também. Me parece que uma preocupação conservadora, num conservadorismo brasileiro, seria uma reforma institucional que aprimorasse o nosso sistema político, né? Não me parece que nenhum conservador que siga mais ou menos esses princípios que eu coloquei aqui teria problemas com o aprimoramento das instituições democráticas brasileiras, né? Pelo contrário, me parece que essa é uma pauta presente nessa postura conservadora. E isso é interessante, né? Porque lá pelas tantas eu disse que o conservador não acredita na virtude como um controle da política, né? Claro que precisamos de pessoas públicas, políticos, etc., mais virtuosos do que temos, mas esse não é o problema de verdade, né? Então, assim, precisamos votar melhor. Eu não diria que isso é uma postura conservadora nesse sentido que eu estou usando. Na verdade, precisamos votar melhor para ter instituições melhores, para que instituições melhores gerem políticos melhores e votos melhores, né? Então, uma coisa, a virtude e a instituição aqui estão em interação constante. Não é apenas uma questão de virtude, assim como, obviamente, não é apenas uma questão de instituição. A instituição aqui ela vai gerar uma cultura que gera, por consequência,
mais virtude na política, né? Não sei se agora ela consegue. Por enquanto, Pedro, quer falar? Eu já falei, desculpa, Lúcio, é que a mão continuou levantada ali. Desculpa. Não sei, Bruno, eu não estou conseguindo ter o comando aqui, não sei se, como eu fiz o co-host Será que está contigo. comigo? Deixa eu ver, Carolina Silva. Eu não consigo também. Eu tenho que te repassar a moderação de repente? Não, acho que ela já conseguiu. Conseguiu. Conseguiste, Carol? Sim, aqui aparece para mim conectando o áudio. Não. Eu não sei como é que eu mudaria aqui. Eu deixei ela como anfitriã, vamos ver se ela consegue. Bom, a pergunta dela sobre essa questão do conservadorismo e da educação, pelo menos eu tenho um grupo de estudos que estamos discutindo justamente esse ponto, né? Mas me parece que esse é um tema que, pelo fato de ter tido uma vitória, né, de um presidente na última eleição que se diz conservador, esse tema está muito presente, né? O que é conservadorismo? Eu vi essa semana 3, 4 palestras diferentes ou lives e coisas. Então, o que é o conservadorismo? O que é o verdadeiro conservadorismo? O conservadorismo é uma postura que está aí colocada ou é outra coisa? O próprio Barzotto disse que vai falar sobre esse tema nas próximas semanas. Então, me parece que, sim, existe um debate público que está colocando algo que nós podemos rotular de conservadorismo como uma postura política no debate político brasileiro, diferente de uma postura liberal, diferente de uma postura socialista, enfim, ou de esquerda, né? Então, agora, se ela está consolidada, se ela tem, assim, uma linha condutora, eu diria que não, né? Não vejo isso. Acho que ela está num momento de autoformação, de articulação própria, né? Que ainda não vejo consolidada, né? Pelo menos essa é uma forma que eu vejo. Se existe esse conservadorismo que eu argumento, pois acho que de modo tão organizado não. Eu acho que ele é difuso, né? E falta uma articulação mais realista sobre isso, porque ele acaba se misturando com a primeira postura conservadora, que é essa receita de vida moral, né? Então, acho que o conservadorismo ganharia e a política ganharia com clareza se nós diferenciássemos essas duas coisas, né? É mais ou menos o que eu estou tentando colocar aqui, mas também ainda na minha própria pesquisa é algo que está em elaboração, né? Então eu também estou aqui colocando para discussão justamente porque acho que é algo que precisa ser melhor articulado. O Barzotto propôs 3 posturas dali diferentes, eu já tinha visto ele defendendo isso, não foi o modo que eu organizei aqui, mas talvez seja algo válido de se pensar, né, em como classificar a política. Agora, né, teoria política é uma coisa, política prática é outra coisa, né? É difícil, eu que sou uma pessoa que estou com um pé em cada lugar, manter a mesma linguagem nos dois campos, né? Porque na política verdadeira, né, cotidiana, é o compromisso, né? Essa é a postura de política com compromisso que eu estou defendendo aqui. Então, muitas vezes, o que sai como resultado
da política não é nem uma coisa nem outra, né? Ela é uma amálgama de posturas e visões de mundo que geram justamente um compromisso. Acho que esse é um pouco do ponto, né? Que eu estou tentando transmitir para vocês, que nós vejamos a política não como uma defesa intransigente de uma cartilha, mas sim como um espaço de compromisso de visões de mundo diferentes, né? Não sei, Lúcio, se tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta do Jean. Aqui no final. Diga. Ele pergunta se o conservadorismo pode ser visualizado, né, na Merkel, na Alemanha. De novo, eu não gosto muito desses transplantes, tá? De esquerda e direita, né? Porque as lutas políticas, elas são locais, né? Elas pressupõem um debate político, histórico da nossa comunidade. Então, olha, posicionamentos que a Merkel, que é uma conservadora alemã, teria no Brasil seriam comunistas. Bom, esse tipo de generalização, diferente daquela rotulagem que o Barzotto propôs, que esclarece, eu acho que esse obscurece o debate político, né? Então, o contexto político alemão é muito diferente do contexto político brasileiro, né? Por mais que instituições possam ser pensadas, inspiradas em outras experiências, o debate político, a luta política, ela precisa ser pensada de modo local, né? Então, eu não vejo dificuldade com isso. Essa questão do feminismo, né, a Maria Gabriela levantou. Ok, existem muitos conservadores que se chamam de feministas também, então como que nós vamos... esse é o ponto, eu ia contar essa anedota e no fim eu não contei, né? Quando eu morava lá nos Estados Unidos, eu tinha um colega morava no mesmo dormitório, assim, né, mesma residência estudantil, e era um menino, tinha 17, 18 anos, era gay, republicano contra a imigração, né? Então, é uma postura que, para a gente, nos dá um nó na cabeça, né? Como era um cara que tinha posições que para nós não são coerentes. E eu acho que todo mundo na política tem posições que são incoerentes, né? E acho que isso é um pouco, talvez até do valor brasileiro que nós comentávamos, né? Nós temos essa maleabilidade de compreender a complexidade de que as posturas não são feitas por cartilhas, né? Pessoas humanas têm seus posicionamentos em vista do local que moram, em vista da sua experiência familiar, em vista da sua profissão, dos seus anseios, de tantas coisas que acaba sendo... As posturas, elas não são manualescas, né? Elas são complexas e nós precisamos compreender esta complexidade. Eu acho que muito digamos assim, a falta de compreensão no Brasil, mesmo da própria eleição do Bolsonaro, partem um pouco disso, né? Foi uma espécie de surpresa, porque nós não compreendemos a complexidade dessa pessoa comum que nós falávamos antes, né? Que tem posicionamentos que, na hora de exercer um voto, se resumem num ponto, mas o seu universo é muito mais complexo do que isso, né? Então, acho que o meu convite, a minha provocação é essa, que nós vejamos a política na sua complexidade, né? E acho que essa postura conservadora que eu tentei descrever propõe isso, né? Que vejamos a política de modo complexo e não ela como algo planejado, uma cartilha pronta a ser implementada, né? Mas, ao contrário, a política é algo que nós construímos no nosso dia a dia e na nossa comunidade, né? Perfeito, Bruno, muito obrigado pelas tuas colocações, são bem-vindas aqui. Mais uma vez, né, eu defendo aqui que a instituição, né, ela é um espaço no qual as visões de mundo elas são colocadas, né,
de forma espontânea, embora tenham regras, né? Então, como diz o Hayek, né, a comunidade espontânea, nós precisamos de regras. Então, na semana que vem nós vamos ter um outro debate com uma especialista de um outro espectro político. Então, só te agradecer, Bruno, por essa aula, né, pela paciência com a gente, com os nossos estudantes aqui. Agradecer a presença do professor Luciano Barzotto, a presença do professor Valim, a presença do professor Pedro, da professora Maria Gabriela e de todos os demais. Certamente tivemos uma noite riquíssima de aprendizado, de respeito, enfim, né, de criar um hábito de encarar a divergência, né, com respeito. Tá bom? Então, professor Barzotto, eu passo a palavra para o amigo. Não, eu só quero agradecer, tá? Não tenho agradecer o Bruno, muitas coisas ficaram mais claras para mim, e agradecer o Lúcio por ter criado esse espaço na faculdade, tá? Parabéns, Lúcio. Obrigado. Professor Valim, que é o titular, por gentileza. Eu agradeço a oportunidade de participação e dou os parabéns pela iniciativa brilhante de trazer à baila, digamos assim, as vozes que nem sempre são ouvidas muito frequentemente na faculdade. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, Bruno. Isso, Pedro, professor. o Pedro, que é o nosso amado professor aqui, é o professor mais amado da minha turma. Que desafio, hein, Pedro? Eu estou com uma turma que chama. Lúcia, enfim, muita generosidade e enfim, uma alegria, mas eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, agradecer o Lúcio, a tua iniciativa e o espaço realmente que está criando de debate, de pluralidade, é realmente singular. Então, queria deixar registrado o meu agradecimento, Lúcio. Eu que agradeço. Muito obrigado, Pedro. Por fim, então, doutor Bruno, faça as considerações finais. Bem, eu, Lúcio, só agradeço. Estou aqui, né, surpreso pelo convite, afinal, como eu coloquei no começo, né, com tantos professores, eu achei que ia ser só o Barzotto aqui, tinha mais o Valinho, o Pedro, a Maria Gabriela, tu, então, para mim, é uma alegria, né, quando a gente tem o desafio de ter que articular um argumento, aí sim que a gente coloca à prova aquilo que está um pouco no turbilhão das nossas ideias, né, e esse é um desafio não só para nós que somos estudantes, mas para os alunos aqui que nos ouvem, né, de articular, de colocar suas ideias de um modo organizado. Acho que esse é um desafio da nossa profissão, né, enquanto juristas, de organizar os argumentos para que eles sejam apresentados para o juiz, para uma defesa, para um recurso, para uma sentença e assim por diante, né. Então, se a teoria e a prática conversam um pouco, e acho que pelo menos na minha breve carreira conversam bastante, essa é uma forma também de nós trazermos clareza para a prática jurídica e, com isso, melhorar a vida de todos nós, né? Então, eu agradeço muito, Lúcio, e fico à disposição, né? O pessoal quiser eventualmente mandar algum e-mail, enfim, alguma sugestão de bibliografia, a gente está sempre à disposição. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, forte abraço a todos, uma boa noite a todos e todas. Até mais. Muito obrigado pela paciência e audiência de todos aí.